Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa oitava aula do projeto Certifica Comigo. Hoje nós vamos abordar construtores e blocos de inicialização. Então, os pré-requisitos é você ter assistido e entendido todas as aulas anteriores. Os objetivos que a gente vai tocar com a aula de hoje são esses exibidos. Então, vamos lá. Construtores. Então, primeiro a gente vai ver os conceitos básicos de construtores e depois a gente vai ver as regras que acredito que seja a parte mais importante desse tópico. Então, o que que é um construtor? O construtor, como a gente já viu, ele pode ser visto como um método, né? Só que a diferença é que ele seria um método que tem algumas diferenças e ele é invocado, uma dessas diferenças é que ele é invocado automaticamente sempre que um objeto ele é criado. Então, o construtor, você pode conceituar ele como sendo um método que é chamado automaticamente sempre que você criar objetos da classe em que esse construtor foi definido. O construtor, algumas das regras já adiantando que mistura entre regra e conceito. O construtor ele tem que ter exatamente o mesmo nome da classe, isso considerando maiúsculas e minúsculas. Ele não tem retorno, isso é a principal diferença dele para um método. Só para a gente relembrar, eu vou criar aqui um construtor só para a gente relembrar. Então, criar uma classe com um construtor e criar um objeto dessa classe. Tá. Então, vou criar aqui uma classe qualquer dentro do pacote aula 8. Vou criar uma classe exemplo. Então, aqui para esse caso, eu criei minha classe, ela se chama exemplo. Se eu quiser criar um construtor para essa classe, obrigatoriamente, esse meu construtor ele tem que ter o nome igual ao da classe. Nesse caso, exemplo. Então, aqui eu vou criar. Beleza, aqui dentro do construtor, assim como no método, eu posso inserir o código que eu acho relevante. Então, aqui passei pelo construtor. Certo, na hora em que eu criar um objeto dessa classe, então vou aqui criar a minha classe teste, que vai ter um método main, e aqui dentro eu crio um objeto de exemplo. Aula 8. Então, nota que a gente não fez nada aqui, né? Só criou um objeto e a mensagem passei pelo construtor foi exibida. Por quê? Porque automaticamente, quando a gente cria um objeto de uma determinada classe, o construtor automaticamente é chamado. Então, isso só para a gente relembrar o que que é o construtor e como que ele é executado. Comumente a gente utiliza o construtor na prática para iniciar os valores das variáveis de instância, que também são chamadas de estados do objeto. Mas fica a seu critério, é você que vai definir qual que vai ser a utilidade do seu construtor para a sua classe, e até se você vai criar explicitamente esse construtor. Então aqui só um exemplo, para pegar um aspecto prático. Eu vou criar uma classe chamada pessoa, uma classe chamada pessoa, que vai ter um atributo nome. Vou criar público só para adiantar o exemplo. É, nome e situação. Então, cada pessoa ela vai ter essas duas características, que é a nome e a situação. E aí vou criar um construtor aqui para ela. Tá. Aí eu quero, com esse meu construtor, eu quero que todo objeto criado dessa minha classe pessoa, ela tenha a situação dela como sendo vivo. Então, eu estou supondo que essa chamada ao construtor é o momento de fato em que a pessoa nasce. Então, se ela já nasceu, ela pelo menos inicia essa construção viva, né? Depois ela pode vir a morrer. Daria até para criar aqui um método morrer
em que aí situação recebe morto, por exemplo, né? Então, quando eu criar ela, eu não quero ter de falar isso explicitamente, que ó, criei a pessoa e a situação dela é vivo. Não, isso para mim é implícito. Então, eu poderia vir aqui no meu construtor e falar, ó, sempre que essa pessoa for criada, inicia já a situação dela como sendo vivo, né? Então, para esse caso aqui, se eu criar numa classe teste, né? Vou criar aqui exemplo, vou guardar ela a referência dela numa variável, systemout.println a ponto situação. Exemplo 2, perdão, é pessoa. Então, pode ver que a gente só criou o objeto aqui, não fez definição explícita de a ponto situação igual a vivo, mas mesmo assim, na linha em que a gente pede para imprimir, a situação já aparece vivo. Por quê? Porque passou pelo construtor e fez a definição inicial dessa variável. Então, geralmente, o construtor é utilizado para esse fim. Assim como nos métodos, a invocação desse construtor ela vai ser definida de acordo com os parâmetros que você passa para para sua chamada ao operador new, né? Assim como na criação de métodos. Se você criar, por exemplo, dois métodos sobrecarregados, para você definir qual desses dois métodos que você está chamando, você vai ter que passar parâmetros que correspondem com as definições de argumento desse método que você quer invocar, né? Para o construtor, é a mesma coisa. Então, aqui, ó, o que eu quero destacar, só para como exemplo, eu vou alterar o construtor de pessoa de modo que ele receba o nome como argumento. Então, o que que eu quero? Eu quero assumir que sempre que eu criar um objeto de pessoa, esse objeto tem que ter nome. Então, aqui eu estou, por exemplo, supondo que essa minha classe pessoa representa o nascimento de uma criança no hospital, na maternidade ou enfim, onde você vai registrar essa criança. Então, aqui eu quero que ele já receba um nome quando for criado. Então, aqui o que eu posso fazer é nome, que é a minha variável de instância, recebe nome do objeto. Tá, então, se eu compilar agora pessoa, a gente não vai ter nenhum problema. Porém, na hora em que eu for compilar teste, a gente vai ter um problema. Por quê? O que ele está falando? Ele está falando que você está criando um objeto de pessoa, porém não existe nenhum construtor que não receba argumento. Então, é isso que ele está querendo dizer. Isso daqui só vai passar a compilar na hora em que eu passar uma informação que corresponde com a informação que está sendo esperada lá pelo nosso construtor. Tá? Então, é a mesma ideia da criação e invocação de métodos. É impossível no Java você criar um objeto sem invocar um construtor. Por quê? Porque automaticamente na hora em que você chama new, coloca o nome da classe e entre parênteses passa ou não alguma informação, você está chamando implicitamente um construtor. Então não tem como você criar um objeto sem chamar esse construtor. Consequentemente, como a gente vai ver daqui a pouco, toda classe obrigatoriamente tem que ter um construtor. Então, se eu estou dizendo que eu não consigo criar um objeto sem invocar o construtor, eu tenho de ter esse construtor dentro da classe do objeto que eu quero criar. A gente já vai ver que obrigatoriamente sim, em toda classe vai existir um construtor, quer você queira ou digite ou não. Ao criar um objeto de uma determinada classe, além do construtor dessa classe que você está criando, do objeto da classe que você está criando, os construtores de todas as superclasses dessa classe também vão ser invocados. Aqui a gente tem um exemplo em que a gente consegue observar esse comportamento. Então, eu vou criar primeiro uma classe chamada pai. Isso. Então, vai ter aqui a classe chamada pai. Essa classe pai vai ter um construtor sem argumento. Pai.
construtor de pai. Certo, vou criar as classes filho, neto e bisneto, seguindo a mesma ideia. Então, filho extends pai, vai ter um construtor aqui de filho, construtor de filho. Filho.java. Neto e bisneto. Certo. Aí eu vou criar a classe teste, lá na main dela, vou criar um objeto de bisneto. Certo, eu vou compilar e executar. Então, nota que eu criei só um objeto de bisneto. Porém, ó, olha o que foi executado. Construtor de pai, construtor de filho, construtor de neto e construtor de bisneto. Por quê? Porque eles estão na hierarquia da classe do objeto que eu estou criando e, consequentemente, na verdade, obrigatoriamente, todos os construtores vão ser executados. E aqui ele parou por quê? Porque antes de pai é object, né? E lá na object não tem nenhum system out, porque se tivesse apareceria aqui também. Então na object para e aí a gente continua a execução, mas a gente já vai ver essa ordem de execução é agora, inclusive. Então o que aconteceu aqui para a gente conseguir gerar esse conjunto de mensagens? Então, ó, primeiro, o construtor da classe bisneto foi invocado. Em que momento isso aconteceu? Aqui, né? Nessa chamada, ele veio aqui e falou, ó, esse construtor aqui vai ter de ser chamado. Implicitamente, o que que acontece? Antes desse meu método, esse meu construtor começar a executar, o que que ele faz? Ele vai invocar o construtor de neto, que é o construtor da superclasse dele. Então, a gente vai vir aqui para neto e vai parar aqui. Esse construtor, da mesma forma, vai chamar pelo construtor da superclasse dele, que é filho, né? Então, aqui filho, vai chegar aqui também nesse construtor, que também vai para pai, que vai chegar aqui, né, no início da execução e vai chamar quem? O construtor de object. A gente não tem acesso aqui, mas object também vai ter um construtor que tem um conjunto de operações. Tá, então é o que está sendo descrito aqui, ó. Bisneto foi invocado e invocou o construtor de neto. Neto foi invocado, invocou de filho, filho foi invocado, invocou por consequência de pai. Pai foi invocado e invocou o object. O construtor de object foi invocado, como ele não tem superclasse, o que que ele vai fazer? Depois, então agora é o momento em que o comportamento é o mesmo para todos. O que que ele faz? O construtor é invocado, automaticamente, a gente vai ver daqui a pouco algumas variações, mas esse é o comportamento padrão. Ele vai chamar o construtor da superclasse. Até ele chegar aonde? Até ele chegar na object. Chegando na object, que não tem mais superclasse, o que que ele vai fazer? Terminou de chamar o, o construtor da superclasse, ele vai iniciar as variáveis que têm valor explícito. O que que é variável que tem valor explícito? É aquela variável de instância em que eu declaro ela e no mesmo lugar da declaração, eu já coloco um valor para ela. Isso daqui é chamado de valor explícito. Então, o que que ele vai fazer? Se lá na object tiver alguma variável de instância que recebe um valor explícito, depois, na verdade, antes dele começar a executar a object, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar esses valores. E aí sim, em seguida, que ele vai executar o construtor da object. Então, aqui é o que ele está falando. As variáveis de instância de object receberão, aqui está errado, é receberão, não receberam. Receberão seus valores explícitos.
Beleza, e em seguida, aí o código do construtor de object vai terminar a execução. Na hora que ele terminar, para onde ele vai? Agora é a ordem de chamadas de métodos, né? O construtor de object só foi invocado por quê? Porque o construtor de pai invocou ele. Então, para onde que eu volto depois que o construtor de object terminar? Para o construtor de pai. Nesse momento, o que que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu em object. A variável de instância de pai, que tem valor explícito, vai receber seu valor. Nesse caso aqui, x receberia 3 nesse momento. E aí sim, a gente teria a execução disso daqui. Aqui é a continuação, né? O código do construtor de pai continua sua execução. Ah, não, aqui o tempo está certo, mesmo que ele está falando receberam do que se passou. E aí depois que terminou pai só foi executado por quê? Porque filho invocou ele. Mesma coisa, filho vai receber, vai ter suas variáveis de instância iniciadas com seus valores explícitos e depois a execução continua, né? Então, para o nosso caso aqui, se a gente for acompanhar a execução, até agora a gente passou por essa linha. Por isso que apareceu aqui, ó, construtor de pai. Em seguida agora, o que que eu tenho? Filho aqui. Como não tem variável com valor explícito, ele vai executar construtor de filho. Terminou, o que ele vai fazer? Vai para quem chamou ele. Neto, mostra construtor de neto. Depois vai para bisneto e mostra o conteúdo de bisneto. Mas sempre antes dele executar o que é que está dentro do construtor, ele vai iniciar as variáveis que têm valores explícitos. Então aqui é só a continuação, é uma repetição, até ele concluir a execução inteira. É, Deixa eu só lembrar o que eu queria dizer com isso daqui. O que realmente aconteceu quando criamos. Ah, tá. Beleza. O que aconteceu é isso de fato que a gente já viu. Aqui, na hora de montar o slide, que eu esqueci de trocar isso daqui. Aqui, o que eu quero destacar é o seguinte: só para a gente visualizar que realmente o nosso método, o nosso construtor, ele só vai continuar a executar depois que as variáveis de instância receberem seus valores explícitos. Então, talvez fique um pouco confuso esse exemplo que eu vou dar, mas ele permite a gente ver que as variáveis, elas passam a ter um valor antes da execução do nosso construtor. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou implementar uma classe chamada A. Então, vou criar aqui um pacote exemplo 4 e eu vou criar uma classe chamada A. Certo, ela vai ter um construtor que chama por um método vazio, então o construtor aqui de A, public A, que chama por um método que eu estou chamando de XPTO. Esse método, XPTO, não vai ter nada no seu conteúdo, né? Até aqui, nada de novo. Criar uma classe com um construtor que chama um método, beleza, e esse método não está fazendo nada. Agora eu vou criar uma classe B, que na verdade vai ser uma subclasse de A, que vai ter também um construtor. Então, ó, que vai ter o quê? Vai ter uma variável de instância inteira x, uma variável de instância inteira x, que recebe um valor explícito 3. Sobrescreve o método XPTO, assim como está aqui. Então, estou sobrescrevendo o método lá da classe de cima. E esse método XPTO vai imprimir o valor de x no seu corpo. Então, aqui, systemout.println valor de x em XPTO db x. Beleza, então aqui b.java. E um construtor que também imprime o valor de x, é isso? É, então aqui não chama XPTO, aqui é a mesma coisa, né? Valor de x no construtor de b. Beleza, e aí seguindo o que a gente tem que fazer? Criar um objeto de b e analisar o resultado. Então vamos ver aqui. Teste. Vou criar um objeto de b.
Então, só compilando para ver se não tem nenhum erro. New B. Tá dando de erro aqui. Opa. Certo. Então, aqui se a gente for considerar o que a gente aprendeu até agora, qual que vai ser a ordem de execução? Esse B vai criar uma chamada aqui a B. Antes disso aqui executar, vai chamar por A. O A vai chamar por object, a gente não sabe o que faz, mas faz alguma coisa. Então, depois que o object executar, ele vai voltar para cá. Nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai chamar pelo método XPTO. A gente aprendeu que a chamada de método, ela é feita de acordo com o tipo do objeto, e ela vem de baixo para cima na hierarquia. Então, ele não vai chamar por esse método XPTO aqui. Na verdade, a referência dele é esse método. Só que ele vai chamar o método sobrescrito XPTO, que é esse daqui, que no seu corpo mostra o valor da variável x. Só que nota que a gente aprendeu que a variável x ela tem o valor explícito 3. A gente aprendeu que o valor explícito ele só é atribuído na hora em que a gente volta aqui para B, e a gente não voltou. Então, o que vai acontecer? Essa mensagem aqui ela vai aparecer, só que ela vai aparecer com que valor? Com o valor antigo da variável x antes da atribuição desse valor. E aí, o que ele vai fazer em seguida? Estou aqui em XPTO, beleza, executou. Vai voltar a terminar a execução do construtor A, aí ele vai voltar para cá. Nesse momento, as variáveis vão receber seus valores explícitos e em seguida vai ter a execução do construtor. Então, na hora em que a gente executa, aula 8, exemplo 4, ponto teste. Por isso que a gente tem aqui, ó, o valor de x em XPTO de B, 0, né? Porque foi o método que ele chamou sobrescrito. Valor de x no construtor, 3. Porque justamente pela ordem em que são executadas as coisas. Tá? Então, aqui só para a gente, para reforçar o que é que foi dito até agora sobre a execução dos construtores.